Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você. Com o término do período eleitoral e a transição entre os governos acontecendo, percebemos nesse momento uma rápida elevação do preço dos combustíveis. Nessa semana, por exemplo, a Petrobras anunciou a quinta alta consecutiva nos valores da gasolina, etanol e também no diesel. Uma medida que impacta diretamente na política de preços de outros setores dentro do Brasil. Mas é sobre a questão da política no setor energético que nós vamos conversar no Band Entrevista com o ex-diretor-geral da ANP, Agência Nacional de Petróleo, o empresário Décio Oddone, é o nosso convidado desta semana. Doutor Décio, obrigado por nos atender. Boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. E eu queria começar trazendo para a população que está nos assistindo uma explicação. A Petrobras alega que nós não temos o aumento nas refinarias. O combustível está voltando a subir devagarzinho. Vai continuar nesse ritmo ou o mercado agora está se acertando para encarar 2023, hein? Bom, o que a gente está vendo nas últimas semanas, né, não são aumentos de preço nas refinarias estabelecidos pela Petrobras. São ajustes na cadeia de preço, né, que estão se refletindo na bomba. O preço do etanol varia, né, se a gente está em safra de etanol ou se está em período em que tem que usar os estoques. A acomodação das margens também dos postos da distribuidora. Mas o mais importante para a gente tentar, né, imaginar o que pode acontecer daqui para frente é refletir um pouquinho sobre o que aconteceu e está acontecendo no mercado global. O Brasil é um grande produtor de petróleo, exportador de petróleo, mas é importador de derivados de petróleo, como gasolina, diesel e gás de cozinha. E nós somos importadores porque não existe no Brasil refinarias com capacidade suficiente para processar o petróleo que a gente produz e produzir os derivados que a gente consome. Por isso a gente importa derivados do exterior, especialmente diesel e GLP, mas também gasolina. E o preço desses produtos ele varia, né, permanentemente lá fora. Os mercados são líquidos e dependem da cotação do petróleo e de outros fatores. O que a gente viu a partir do final de 2021 foi a retomada da demanda, né, após o arrefecimento da pandemia de Covid-19. O mercado tinha, né, parado de investir ou reduzido os investimentos em petróleo e gás, e com isso teve dificuldade de atender a demanda. A gente teve, naquela época, final de 21, também problemas com geração de renováveis na Europa e tivemos um primeiro pico de aumento de produção, de aumento de preço de petróleo. Logo em seguida veio a guerra da Ucrânia, que tirou parte dos produtos que vinham da Rússia, especialmente para a Europa. Como reflexo disso, a gente viu os aumentos de preço do petróleo. Mas mais importante, ultimamente, que o aumento do preço do petróleo para efeito de preço de combustível, é o preço aparente do petróleo para o consumidor no mercado internacional. Como resultado do início da transição energética e da pandemia, houve muito fechamento de refinaria no mundo. Com isso, quando a demanda voltou, as margens de refino, quer dizer, o custo que a atividade industrial de transformar petróleo em combustível aumentou, esse custo se refletiu no consumidor. No passado, um preço de petróleo de $100 o barril, com margem de refino da ordem de 10, 20 dólares, significava para o consumidor que não compra petróleo, mas compra diesel e gasolina, significava aí por volta de $120 de preço aparente para o derivado, para o diesel, por exemplo. Com esse problema de refino, as margens de diesel subiram muito, foi para 70, 80 dólares por barril. Então, hoje, o preço aparente, por exemplo, nos Estados Unidos, na região de Nova York, para o consumidor de diesel, é os $100 do petróleo, mais quase $100 de margem de refino e de distribuição. Com isso, o preço aparente para o consumidor é muito superior ao preço do petróleo, Doutor em função Décio, desse custo maior. o senhor acredita que com o inverno europeu há um impacto direto também no preço do petróleo para outras nações, por exemplo, as nações do velho continente ou não? Exatamente. Então, com isso, a gente está vendo, né, o reflexo do preço da Europa no mundo, tanto pelo inverno quanto pelas questões que eu estava comentando de dificuldade de oferta. A gente tem alguns
né, pontos importantes pela frente, para tentar identificar o que vai acontecer. Ninguém sabe, né? Tem duas correntes. Ou nós temos uma recessão forte lá no mundo, e isso traz o preço do petróleo para baixo, podemos imaginar aí preço na faixa de 60, 70 dólares, ou o reflexo do inverno europeu, da necessidade de usar petróleo para substituir gás e outros combustíveis, e a implementação efetiva das sanções contra a Rússia, que está programada, e contra o petróleo russo, que está programada para início de dezembro, dia 5 de dezembro, se esses fatores eles prevalecem, nós vamos ter, então, um cenário de preço acima de 100 dólares. Então, hoje ninguém sabe como é que isso vai ocorrer, mas existem essas duas possibilidades. E os preços internos aqui no Brasil, como nós somos, né, integrados ao mercado global, vão refletir o resultado dessas forças. O senhor acredita, doutor Décio, que possa haver algum tipo de mudança na política energética do Brasil, principalmente a regulação do preço do combustível? Hoje o Brasil acompanha o mercado internacional. Esse é um caminho sem volta ou o senhor acredita que possa sobrar de alguma forma um subsídio, alguma coisa desse tipo por parte do governo? Os preços dos derivados no Brasil são livres por lei desde do ano 2002. Durante um certo período houve uma administração dos preços pela Petrobras, porque ela era praticamente a única refinadora operando no Brasil e praticamente a única importadora. Então isso permitia que houvesse, né, uma administração por uma empresa. A partir de 2017, 2018, nós começamos a ver um aumento muito grande da importação por terceiros, a Petrobras deixando de importar, e a importação de diesel é da ordem de 30% do consumo. E, mais recentemente, a venda de refinarias pela Petrobras, né? Vender a refinaria da Bahia, está em processo de venda de outras refinarias. Com isso, a gente tem hoje um mercado bem mais diversificado, com vários agentes. Então, o processo de intervenção nesses preços seria muito mais difícil de implementar, porque nós não estaremos lidando com uma companhia única, mas com várias. Então, o ideal é que os preços no mercado brasileiro sigam aproximadamente os preços internacionais, para evitar riscos aí de problemas com importação e abastecimento. Doutor Décio, a gente vai comentar mais sobre o preço dos combustíveis e também os impactos no próximo bloco. O Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes na tela da TV Band Vale. Preço dos combustíveis, futuro da Petrobras e economia de mercado. O Band Entrevista recebe nessa noite o ex-diretor-geral da ANP, Dr. Décio Oddoni, que traz explicações em relação ao preço dos combustíveis. Ele falava justamente dessa mudança de perfil hoje da realidade energética dos combustíveis do Brasil, com a Petrobras não sendo mais a única grande empresa que cuidava e com isso poderia trabalhar com subsídios e regular melhor o mercado. A gente está num período de mudança, de transição de governo, é claro que o senhor acompanha, participa. O senhor acredita que possa haver, a partir de agora, uma mudança da política, no caso dessa forma de se vender refinarias? O Brasil pode pensar em voltar a construir novas refinarias, aumentar o processo de refino e se tornar novamente independente ou ter uma regulação mais própria do mercado, doutor? Olha, a Petrobras fez alguns investimentos em refinaria no passado, que foram interrompidos a partir de 2014, quando ela entrou, né, em crise e estava com um endividamento muito elevado. Então, existem alguns projetos de investimento em refino no Brasil que poderiam aumentar a capacidade, né, com baixo custo e em curto espaço de tempo. Por exemplo, a conclusão da segunda parte da refinaria lá de Pernambuco. Esse é um investimento que seria fácil de implementar. Existe também, né, nas refinarias da Petrobras e nas refinarias hoje privatizadas, espaço para algum investimento em aumento marginal de capacidade e melhoria da qualidade dos combustíveis, especialmente em relação a emissões ambientais. Já a construção de novos projetos de refinaria, né, a partir do início,
tendo em vista a transição energética e a mudança do perfil que se espera, né, na matriz energética global nos próximos anos, é mais difícil, porque são investimentos de longo prazo, 20, 30 anos de maturação, então é mais difícil que haja priorização para esse tipo de investimento. Mas eu acredito que sim, alguma capacidade adicional possa ser construída no Brasil nos próximos anos. A nossa região metropolitana aqui, doutor Décio, tem ligação direta com o pré-sal por conta do litoral norte, pela linha, né? E a gente tem uma refinaria tradicional da Petrobras em São José dos Campos, a Revap, que hoje é a grande responsável por querosene de aviação, atende Guarulhos, o principal aeroporto do país, enfim, tem uma posição estratégica. Para a nossa região, hoje os royalties alimentam muito, principalmente Ilhabela e São Sebastião no litoral norte, mas também diversas cidades da região. Isso deve continuar? Qual que é a expectativa aí para os próximos anos? O que aconteceu no Brasil foi um fenômeno extraordinário, né, que a gente tem até dificuldade de entender. O Brasil produzia por volta de 1 milhão de barris de petróleo no final dos anos 90, em 1997, quando o monopólio da Petrobras foi extinto. Agora produz barris de petróleo equivalente mais de 4 milhões. Então o Brasil se tornou, em 20 anos, um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Isso era impensável, né, naquela época, 20 anos atrás. E hoje se tornou realidade. Se tornou realidade porque nós fizemos as escolhas certas, né? Atraímos investimento, permitimos que várias empresas investissem no Brasil e que essa produção de petróleo da Petrobras, de empresas privadas, dos sócios da Petrobras, chegasse a esse nível, beneficiando extraordinariamente, né, não só a União, através da arrecadação e dividendos da Petrobras, como os cofres estaduais de municípios, como de São Sebastião e Ilhabela, que você bem falou, que são dos principais beneficiários da arrecadação municipal. O que a gente viu e está vendo é um aumento da arrecadação. A arrecadação federal por royalties, participação especial, esse ano bateu recorde, nunca foi tão alto. E a expectativa é que a produção de petróleo no Brasil continue crescendo até o final dessa década, fruto dos projetos que já foram contratados, dos leilões que já foram realizados. Então a expectativa é de que até 2030 a produção brasileira saia para mais de 5 milhões de barris de petróleo, né? O que seguramente vai se traduzir em aumento de arrecadação de royalties, participação especial, se os preços se mantiverem, né, nos níveis que estão agora. Doutor Décio, houve uma recusa pela parte do senhor em relação a integrar a Petrobras, o senhor que já foi diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo. Com esse novo governo, há expectativa de uma nova integração? E eu quero já emendar também uma outra pergunta. O passado nebuloso da Petrobras influencia também no preço dos combustíveis quando isso chega diretamente ao Brasil, doutor? O preço do combustível depende de vários fatores, né? Depende do preço da commodity no mercado internacional, depende das margens das distribuidoras e dos postos de gasolina no Brasil e depende dos tributos. Então, o que a gente viu nos últimos anos é o acompanhamento mais par e passo dos preços dos produtos, né, em relação ao mercado internacional, o mercado mais competitivo, isso é positivo para o consumidor, na distribuição e na revenda, especialmente na distribuição, com muito mais distribuidoras operando no Brasil, e uma racionalização dos tributos. No ano passado, já havia uma discussão sobre o ICMS. O ICMS era cobrado por litro, por um valor percentual por litro. Então, se o preço do produto subia, o ICMS também subia. Isso acelerava a volatilidade e amplificava os aumentos nas refinarias. É considerado um disparate para o senhor, então, doutor? Era considerado ineficiente, porque estimulava a volatilidade, né? E estimulava também a volatilidade na arrecadação dos estados, que depende do ICMS. Porque todos os estados estavam felizes quando o preço do petróleo e o dólar estavam subindo. Mas quando você tivesse um preço em queda, também caía a arrecadação dos estados. Então, eu achei muito saudável, extremamente saudável, o estabelecimento de um preço de ICMS por litro fixo, independente do valor que o estado cobre, pode cobrar mais ou menos, mas independente disso, o procedimento de ter um preço fixo é muito saudável para o estado e para o consumidor. E também a monofasia tributária, que são alíquotas
semelhantes entre os estados, porque isso elimina distorções e elimina sonegação e fraudes tributárias. Esses são os pontos que afetam o preço final do produto ao consumidor. Doutor Décio Oddoni, a gente vai continuar com o senhor para o último bloco do Band Entrevista, mais uma breve pausa. Você está conferindo aí uma notícia muito importante em relação ao preço dos combustíveis. O Band Entrevista daqui a pouco volta com novas informações. Elevação no preço dos combustíveis e expectativa de volatilidade no mercado externo. Nesse sábado, o Band Entrevista conversa com exclusividade com Décio Oddoni, ex-diretor-geral da ANP, Nicolini. Agência Nacional do Petróleo. Doutor Décio, um assunto importante é a questão social do petróleo no Brasil. E aí eu queria falar do gás, né? O gás de cozinha é hoje um produto que todo mundo usa. E os mais pobres sofrem em conseguir um botijão de 13 quilos, que é o preço de mercado, é o que se encontra no mercado, acima de R$100. O senhor acredita que há espaço para uma regulação social por parte do governo, principalmente atingindo o gás de cozinha, que acaba atingindo a população mais pobre? Bom, o gás de cozinha tem sido objeto de uma série de políticas públicas, né? O Vale Gás está presente no estado de São Paulo, também tem agora a nível federal, que é uma ajuda para que as famílias mais pobres possam ter acesso mais fácil ao gás de cozinha. O gás de cozinha é um exemplo de uma situação em que o aumento dos investimentos é importante no Brasil, porque ainda somos dependentes de gás de cozinha importado. E o transporte do gás de cozinha, ele é caro, difícil, porque é um gás liquefeito, né? Justamente é colocado dentro do botijão, na forma de líquido, e que vira gás na hora que sai, né, do botijão. Então, o transporte e o armazenamento do gás de cozinha são muito caros. E como a gente tem que importar, o Brasil tem que importar, nós não contamos com uma infraestrutura de recebimento e distribuição nos portos desse produto eficiente. Para poder abastecer o Nordeste, por exemplo, como nós não temos um terminal, a Petrobras mantém em Suape um navio cisterna que fica permanentemente ancorado para receber e estocar gás de cozinha. Então, o ideal seria que a gente tivesse, né, nesse mercado mais aberto, mais competitivo, investimentos na infraestrutura logística que poderiam sim ajudar a abaixar o preço para o consumidor. Mas isso é um processo que toma anos e demanda investimentos. Daí a importância de termos no Brasil não só a Petrobras, mas muitas empresas investindo. Ou seja, doutor, se a gente não tem muito espaço pensando no futuro para a construção de novas refinarias, gasodutos e oleodutos precisamos no Brasil, né? Precisamos de infraestrutura para a importação de combustíveis, investimentos em terminais, em tankagem, investimento em gasodutos, e se tivermos gasodutos que possam aumentar a oferta de gás do pré-sal, por exemplo, esse gás tem como um componente o gás de cozinha também, o que pode eliminar a dependência brasileira de gás importado, que teria um significado importante na redução do preço desse produto para o consumidor brasileiro, especialmente o consumidor brasileiro mais necessitado de baixa renda. Essa seria uma medida que teria um impacto social extraordinário. Doutor Décio, eu queria saber do senhor, o senhor é a pessoa correta para responder isso para a gente. Em São José dos Campos, R$ 4,50, R$ 4,70 no máximo o preço da gasolina. Por que quando a gente desce a serra, vai até, por exemplo, Caraguatatuba, está R$ 5,20, R$ 5,30? O Nicolini comentou no bloco anterior que lá também há refinarias, há uma importante estrutura da Petrobras em São Sebastião. Não era para ser diferente? Era para a gasolina ser um pouco mais barata lá onde há uma sede da estatal? Bom, a logística da gasolina está ligada aos terminais de importação e aos terminais próximos às refinarias. Então, a região do Vale está próxima da Revap, como vocês comentaram. Então, possivelmente, o preço de distribuição da gasolina para as cidades aí perto da refinaria é menor, esse custo, que levar para o litoral. Na verdade, o que acontece é que o petróleo entra por São Sebastião, vai para a refinaria, é processado na refinaria e volta via caminhão para os postos, né? Daí essa diferença de preço, creio.
São as logísticas no Brasil, num país continental, que acabam tendo muitos problemas. A gente está começando um novo governo a partir de janeiro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que a população pode esperar dessa mudança de governo? É a hora de se discutir isso nesse momento em que o mundo discute o uso do petróleo, com a guerra continuando. O que o governo pode fazer? O que é esperado desse novo governo para a discussão da energia do petróleo aqui no Brasil, doutor Décio? Esses momentos de transição são momentos de reflexão, né? Então, eu espero que o que foi feito de bom, né, e se traduziu no aumento da produção de petróleo, no aumento da arrecadação, né, a pujança que a gente tem no setor de petróleo hoje do Brasil, e como eu comentava antes, né, alguns anos atrás seria impensável a gente imaginar que o Brasil seria um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, né? Muitos anos atrás subiu o preço do petróleo, a gente tinha crises imensas no Brasil. Isso ficou no passado. Hoje nós temos um ambiente muito mais competitivo no Brasil e a competição favorece o consumidor. Então, acredito que tudo isso possa ser aprimorado e a gente tem enormes desafios pela frente. O Brasil é um país que ainda tem um potencial muito grande para aumentar a produção de petróleo, mas não tem muito tempo para isso, porque a inexorável transição energética, em algum momento, vai reduzir o consumo de hidrocarbonetos, como petróleo, gás natural e carvão. E para nós, um país que precisa dessa arrecadação para reduzir a pobreza, nós não podemos perder essa oportunidade. Então, as decisões que forem tomadas agora vão se refletir na produção do petróleo no Brasil a partir de 2030. E precisamos desse recurso também para financiar a nossa transição energética. Apesar do Brasil ser um dos países com a matriz energética mais limpa, né, mais renovável, a gente tem muito espaço para se beneficiar dessa transição, né? Podemos transformar o Brasil numa plataforma de exportação de combustíveis renováveis. Mas, para isso, nós precisamos tomar as decisões certas agora. Essa é a expectativa que a gente tem com o novo governo. O que a gente percebe é que a energia elétrica vem com todos os veículos elétricos, essa mudança na matriz energética, e o Brasil, com tantos rios, com tantos ventos e tantas possibilidades de energia mais limpa, já tem que pensar nesse futuro, pode ser um salto para todo o país. Esse é o caminho, é isso, doutor Décio? Esse é o caminho, hidrelétrica nos rios, sol, solar, eólica, biocombustíveis, produção de hidrogênio verde a partir de energias renováveis, né? O Brasil tem enorme potencial para se beneficiar desse processo de transição energética. Vamos torcer para que a gente consiga. O engenheiro Décio Oddoni, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, foi o convidado do Band Entrevista desta semana. Uma aula. Muitíssimo obrigado pelas informações, doutor Décio. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer. Prazer foi todo nosso. O Band Entrevista ele fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado contigo, sábado, às 6:50 da noite. Um excelente final de semana. Até o nosso próximo encontro. Excelente final de semana para você. Curta seu sábado.